Dr. Sérgio, por gentileza, fica à vontade. Muito obrigado, boa noite, irmãos. Na verdade, projeta para a gente o primeiro slide, por favor. Quando a gente fala, o pastor deixou a pergunta, se a Terra é jovem ou a Terra antiga, isso suscita uma dúvida que a ciência pode responder, apesar de que a gente pode também responder por aquilo que a gente tem por crença e fé. E o que é isso? Eu tenho como passar? Você passa para mim? Próximo. Vamos lá. Então, esse universo que nós estamos vendo, próximo, a Terra que está nele, que faz a junção com todos esses planetas, ela é jovem ou ela é velha? E a ciência pode responder isso para nós? Rapidamente, com algumas ideias que a gente vai passar aqui, a gente pode começar a concluir se essa é a resposta verdadeira, que a Terra tem bilhões e bilhões de anos junto com o universo, ou se ela realmente é jovem. E por que a ciência? Porque a ciência tem que responder necessariamente uma pergunta, e aqui cabe uma coisa interessante para que todo mundo guarde. Essa pergunta é a pergunta que fala se a ciência é ciência mesmo ou se ela não é. Como eu sei que o que eu sei é verdade? E para que isso ocorra, próximo, eu tenho que me dirigir a um laboratório. Verdade nós temos uma só, e a ciência responde isso como? Indo ao laboratório e trazendo as respostas. Quantas verdades temos? Uma. E aí, próximo, por gentileza, vamos começar a falar um pouquinho de algumas coisas que a ciência já nos mostrou, que pode fazer a gente pensar melhor se essa Terra realmente é jovem ou essa Terra é antiga. Duas coisas diferentes que a gente tem que separar aqui, o que é realidade científica e o que é possibilidade científica, e eu uso a água como exemplo. Todo mundo já deve ter escutado alguma coisa muito interessante e guardou como verdade absoluta. Aonde tem água, tem vida. Isto é uma mentira. Aonde tem água, tem água. Isto é realidade científica. A possibilidade científica é, aonde existe água, poderá ter vida ou não. A realidade científica é aquilo que você prova exatamente no laboratório. Você vai lá e a água tem o quê? H2O, ponto. Se eu encontro alguma coisa nessa água, ela não é só água. Diferenciamos, portanto, realidade científica da possibilidade científica. Outra coisa muito interessante, leis naturais. Leis naturais são aquelas que as coisas que acontecem respeitam a elas. Lei da gravidade, lei de Newton, as leis planetárias, a lei da termodinâmica que eu deixei grifado, porque ela é muito interessante para a gente pensar nela um pouquinho. Processos e fenômenos da natureza, como furacões, tempestades, correntes, germinação, decomposição, respeitam as leis naturais. Nenhum processo natural ocorre desrespeitando as leis naturais. Próximo, por gentileza. Chamei a atenção para a lei da termodinâmica por isso. A primeira lei da termodinâmica nos diz o seguinte: a energia do universo é constante, portanto, a sua entropia tende sempre para o máximo. A energia do universo não pode ser nem aumentada e nem diminuída. Sua entropia estará sempre no limite máximo. O que é entropia? Entropia é a medida do estado de desordem de um sistema físico. Portanto, esse universo ele está no seu máximo, segundo a primeira lei da termodinâmica, porque todo ele está condensado. Todo ele tem o máximo de energia, a energia que ele tem é uma energia constante. A segunda lei da termodinâmica nos diz o seguinte: a entropia aumenta, a desordem aumenta a partir que o tempo passa. Isso nos mostra que a natureza tende a uma desorganização à medida que o tempo passa. Qual o exemplo fácil de a gente ver isso? Nós nascemos um pacote de energia perfeito, grande, condensado, e à medida em que o tempo passa, nós vamos se desorganizando. O próprio envelhecimento. Isto é uma lei natural. Próximo, por gentileza. Está conseguindo acompanhar, pessoal? Beleza? Vamos lá. Vamos ao próximo raciocínio. Vamos aos portantos. Portanto, à medida que o tempo passa, o universo tende, portanto, a uma desorganização, segundo a entropia. Portanto, o universo no passado foi mais organizado do que ele é hoje. Correto? Portanto, chegando lá no início, ou seja, voltando lá atrás, teríamos um universo extremamente organizado e pronto. Então, lá no começo de tudo, onde alguns que falam da evolução dizem que ocorreu aquela explosão lá,
o universo teria, segundo a lei da termodinâmica, estado organizado. Pronto. Definindo, portanto, isso, qual processo natural teria produzido um início perfeitamente organizado? Próximo slide. Resposta: nenhum. Se processo natural respeita a lei natural, como é que eu poderia ter um processo natural no início de tudo, respeitando que lei, se ela não existisse? Ela não existe ainda. Quem criou a lei natural para que o processo natural, respeitando essa lei, viesse a trazer tudo isso à visão? Por que isso? Próximo. Processos naturais não teriam trazido o universo, a natureza e a vida à existência exatamente porque respeitam as leis naturais e essas não apareceram por causa deles. Pelo alto grau de organização que encontramos no universo, é possível concluir que o mesmo deve ser recente, porque ele está muito bem organizado. Pois o universo, cuja tendência normal é a deterioração, hoje, caso ele tivesse bilhões de anos, seria um sistema totalmente não organizado, como se observa. Próximo. Algumas curiosidades que a gente tem, que o pessoal da NASA e o pessoal que pesquisa isso nos traz. Curiosidade sobre o planeta Terra. Ela encontra-se num lugar correto na galáxia, na distância exata, nem 1 milímetro para cá e nem 1 milímetro para lá do Sol. Esse Sol, ele não é nem tão quente nem tão frio. Ele é uma das estrelas de, em média, 200 bilhões de estrelas que fazem parte da nossa galáxia, que é uma galáxia em 200 bilhões de galáxias já conhecidas pelo homem, que compõem, provavelmente, o nosso universo. Isso são cálculos um pouco difíceis, nem muito a minha área para poder explicar esses cálculos. Possui uma lua que atua na estabilização do eixo e não permite que a água do planeta fique estagnada. A lua age no eixo de rotação da Terra e não permite que isso fique todo estagnado. A temperatura correta, resultante da sua rotação, esse processo de rotação que a Terra tem, produz calor dentro dela, controla a temperatura da área, controla, isso ainda não. A correta resolução da sua rotação controla o tempo e da área exposta ao Sol e o movimento das grandes massas de água e terra. Possui uma crosta espessa o suficiente para manter uma atividade tectônica que no seu interior tem calor suficiente para manter o núcleo de ferro derretido. Esse núcleo de ferro derretido proporciona condições necessárias de um campo magnético que protegem toda a vida biológica da Terra. E quando eu falo em vida biológica, eu estou dizendo que em espécies vivas, nós temos hoje catalogado 3 milhões. Catalogado. Não é provavelmente 30 milhões de espécies vivas. 3 milhões catalogados. Próximo. Possui uma atmosfera com proporções corretas de oxigênio, fundamental para a sobrevivência de todos os organismos complexos. Não esquecer que temos organismos que também não precisam de oxigênio, mas a atmosfera permite que isso ocorra. E só a nossa atmosfera. Só a nossa, já foi calculado essa possibilidade. Cientistas, através de estudos e formulações, equações, chegaram a uma possibilidade que, mesmo numa galáxia como a nossa, com aproximadamente 200 bilhões de sóis, e que apenas 1/10 de cada fator que existe na Terra, necessário para que a vida estivesse presente, a chance de encontrarmos uma outra Terra no nosso sistema é de 1 em 1 quatrilhão. Próximo. A Terra é antiga ou a Terra é jovem? Acho que agora fica fácil de você responder a jovialidade que isso tem. Próximo. Apenas como curiosidade, falando um pouquinho em criação, porque quando se fala em criação, vem sempre a ideia de criação e evolução. Quem acha que a criação, quem pensa na criação é religioso, e quem acha na evolução é cientista. Isso dá para ver, por o pouco que a gente falou aqui rápido, que isso é completamente furado. A ciência mostra isso. Criação.
A ciência pesquisa evidências para compreender a realidade. E é isso que a gente faz. E a realidade nos leva a precisarmos deixar claro que não é possível provar que Deus criou o mundo. Tentar provar que Ele criou o mundo não poderia ser uma proposta científica. É como aquela que a gente viu entre realidade científica e proposta científica. Quem disse que isso não é possível provar, que Deus criou o mundo, foi Ele mesmo. Quando a gente vê em Hebreus que pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. As evidências, agora sim, científicas, nos levam à conclusão clara que o universo foi criado por alguém que é um brilhante desenhista. E se a gente quiser saber quem é esse brilhante desenhista, é só pegar o primeiro capítulo da Bíblia de Gênesis e começar a ler. Em Romanos, ele diz exatamente isso. Somos informados que por meio das coisas criadas, qualquer pessoa pode chegar à conclusão que existe um Deus invisível, com poder eterno e natureza divina. Pelos seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis ou indesculpáveis. Não é possível alguém olhar para todo esse gigantismo que nós acabamos de falar tão rapidamente e não achar que tem um Criador fazendo tudo isso e sustentando tudo isso. Tem muito mais coisa, seria muito bom falar em mais tempo, mas o meu tempo acho que já passou do limite. Muito obrigado pela gentileza. Eu deixei a pergunta na última semana de propósito, né? Porque a gente pode conhecer algumas coisas mais. Você pode escolher entre terra jovem e terra velha. Nós ficamos com a terra jovem por esses motivos e pelos motivos bíblicos. E eu terminei a semana passada com essa frase e pedi para todo mundo ler comigo. Vamos começar lendo de novo? Tudo que foi criado, com um propósito definido, foi criado. Há uma razão. Tudo é para a glória de Deus e está dentro da providência divina. Pergunta e agora você pode responder. Quando você está passando de carro, num cruzamento ou num semáforo, está verde para você, e alguém passou no semáforo vermelho do outro lado, e você consegue desviar e por muito pouco não bate, o que você fala? Não. Se for coisa ruim, não fala não. Mas vamos pensar em coisa boa. Fala, glória a Deus, né? É fácil a gente virar e falar assim, providência divina. Concorda comigo? Eu estava aqui, não tinha como em tal lugar, meu carro estragou e na hora passou um fulano aqui e me ofereceu carona. Providência divina. Oh, glória a Deus, né? E quando você está indo, passando no cruzamento, o semáforo está verde para você, vem um no vermelho, e você faz de tudo, mas não adianta, arrebentou o seu carro, o que você fala? Vamos aprender a resposta certa hoje? Vamos aprender a resposta certa hoje. Não vou contar o mistério antes da hora, não. Algumas frases que eu coloquei no esboço para nós e que eu quero que a gente leia aqui. Primeira definição da doutrina da providência, definição de providência na Confissão de Fé de Westminster. Inclusive, olha, a tentação de eu falar uma coisa errada aqui agora foi grande. Porque eu ia falar assim, inclusive por coincidência, isso tem que fugir do nosso linguajar. Inclusive por providência, domingo que vem, na abertura da escola dominical, nós vamos falar um pouquinho sobre o que a Confissão de Fé diz sobre a doutrina da providência. Olha que providência! A Confissão de Fé diz o seguinte: pela sua própria vontade e para o louvor de sua glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, Deus, o Criador de todas as coisas, sustenta, dirige e governa toda a sua criação. Cada criatura, cada ação e todas as coisas são governadas por Deus, desde o menor até a maior.
Tudo é sustentado, governado e dirigido por Deus, desde as menores coisas até as maiores coisas. Uma outra definição também, eu não sei se eu coloquei essa aí, do Joel Bick, ele fala o seguinte: a providência é Deus agindo como Deus, exercitando a sua preservação, seu governo e também a sua cooperação. Tudo isso guiado pela sua bondade paternal, de tal maneira que Ele ordena todas as coisas para servir o conselho de sua própria vontade, para a sua glória e também para o bem do crente. Tudo é para a sua própria glória e para o bem do crente. Tem uma definição que eu não está aí no esboço. Essa você podia ler comigo. Vamos juntos? A providência é o permanente exercício da energia divina, pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Esta definição indica que há 3 elementos na providência, a saber, a preservação, a concorrência ou cooperação e o governo. Quem diz isso é o Berkhoff, autor de uma das teologias temáticas que nós usamos como base para o nosso estudo. Dizer que a providência diz respeito às coisas boas, está certo ou está errado? Está certo, mas está faltando completar. Porque a providência divina também diz respeito às coisas que não nos parecem boas, com as coisas que nos incomodam, que não nos agradam, com as coisas que vão contra a nossa vontade. Deus providencia tudo. Providência divina é o equilíbrio que Deus coloca na terra, na humanidade, na nossa existência. Uma maneira prática da gente ver o relacionamento entre as doutrinas como a soberania de Deus, Deus é soberano sobre todas as coisas, e a responsabilidade do homem, do ser humano, é considerar a doutrina da providência, doutrina bíblica da providência divina. De um lado, Deus providenciando todas as coisas, de outro lado, a responsabilidade humana. Então a doutrina da providência, ela trata com a questão sobre como o mundo sobrevive e em que direção caminha. Como que o mundo sobrevive? A doutrina da providência vai responder. Ela procura dar respostas para perguntas sobre se há uma ordem por detrás dos acontecimentos ou se as coisas acontecem por acaso. Tem uma ordem por detrás de tudo que acontece ou as coisas vão acontecendo por acaso, de uma forma aleatória? Tem gente que pensa que o acaso governa. Tudo acontece por acaso, e outros defendem que as coisas acontecem por um fatalismo. Não tenho o que fazer, é isso aí, eu só cruzo os braços e espero acontecer. São 2 extremos, mas entretanto, a doutrina da providência e a palavra de Deus não dizem isso. Ela traz ordem para as coisas. A Bíblia não concorda nem com o fatalismo e nem com acaso. A Bíblia afirma que Deus tem um controle soberano sobre todas as coisas através da sua providência. Deus abre, Deus fecha portas, Deus faz operar a sua vontade na humanidade, através da humanidade. Então, estudar essa doutrina da providência mostra para nós o quanto Deus é pessoal, quanto Deus ele se relaciona com a gente, e essa foi a oração do pastor Leandro no início, que conhecer as doutrinas, conhecer a doutrina, conhecer o pensamento teológico, deve nos levar para mais próximos de Deus, deve nos levar a nos rendermos a Ele, reconhecer a grandeza, a majestade, o amor, a soberania dEle sobre a nossa vida e a nossa história. Por isso, a gente estuda e a gente deve estudar sobre a providência divina. Existem algumas crenças equivocadas que vêm até nós, né, vêm de bastante tempo, mas chegam até nós. Sempre na humanidade a gente encontrou crenças interessantes sobre como o mundo ele caminha e como ele se sustenta. Uma dessas crenças é o deísmo. Vem lá do século XIX e entendia que Deus ele tinha criado o mundo, começa bem, né? Deus criou o mundo,
Mas a partir de então, Deus não está mais nele. Deus cria e larga lá. Como se Deus tivesse, por exemplo, criado um relógio, como se ele fosse um relojoeiro, cria o relógio, põe o relógio ali e não toca mais nele, e ele funciona sozinho dali até o final. Então Deus havia estabelecido leis fixas para todas as coisas, e o mundo só vai seguir o curso dessas leis sem nenhuma interferência do Criador. É o que diz o deísmo. Para eles o mundo seria uma máquina que Deus acionou e agora trabalha por conta própria. Por outro lado, tem um grupo grande, como eu já disse, que acredita na sorte, no acaso, que acredita no destino, que acredita na coincidência, né? Como se o mundo e o destino de todos os homens estivesse nas mãos de uma força impessoal e incompreensível, que joga de um lado para o outro sem ter muito sentido, muita razão. O mundo não está nas mãos de uma força impessoal. O mundo está nas mãos de Deus. E Deus trabalha. Quem fala que Deus trabalha é o próprio Senhor Jesus. Quem pensa que o trabalho de Deus foi criar o mundo até o 6º dia e no 7º descansar, está equivocado. Os fariseus reclamaram de Jesus porque Jesus tinha curado no sábado, e Jesus vem e afirma, olha só, o meu Pai trabalha até agora. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. O trabalho não para, o trabalho não cessa. O trabalho de Deus não terminou na criação. O trabalho de Deus continua sustentando a sua criação. Então ele continua trabalhando. E isso que nós chamamos de providência. Esse trabalho de Deus em continuar sustentando o universo, todas as coisas e a nossa própria vida. Então, nas Escrituras, nós vamos ver, como Berkoff já disse, a gente já leu, 3 formas como a providência divina se manifesta. 3 maneiras dela se manifestar. A primeira delas é que Deus preserva todas as coisas. Deus é quem preserva todas as coisas. Deus criou o mundo e Deus sustenta o mundo. Então, falando de um jeito bem rigoroso assim, Deus terminou a criação no 6º dia. A partir daí começa a providência divina, porque Ele continua trabalhando, sustentando todas as coisas. Hebreus 1, de 1 a 4. Eu poderia convidar os homens para ler o versículo primeiro e as mulheres o segundo na sequência. Homens, havendo Deus... Mulheres... Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Deus vem sustentando todas as coisas, e aqui está falando do Senhor Jesus Cristo, que participou da criação, e participa do sustento de todas as coisas. Diariamente, Deus mantém as coisas e mantém a ordem. Muito legal que o Dr. Sérgio falou, a abordagem que ele deu sobre a criação, sobre a ciência. E aqui a gente vê, alguém tem que sustentar. E quem permite que tudo isso continue existindo? O próprio Deus. Imagina só, um Deus que criasse todas as coisas e entregasse para a sua própria sorte, não seria um Deus pessoal, um Deus relacional, mas um Deus distante, um Deus despreocupado. Criei, agora fica aí. Agora fica aí. É igual o desenho, às vezes, de criança, né? Aquela lembrancinha que criança faz, entrega e depois não faz mais sentido. Fica lá. Algumas ainda lembram, né? Agora, o homem que ganhar presente da esposa e esquecer jogado no armário vai arrumar confusão. Vai ter que usar, vai ter que colocar em prática lá, vai ter que dizer que gostou e mostrar que gostou usando porque ganhou. Deus, Ele mantém todas as coisas, mantém a ordem de todas as coisas, tudo funciona perfeitamente
porque Ele ainda sustenta. Então a Bíblia ensina para nós que Deus se envolve com tudo aquilo que Ele criou, até nos mínimos detalhes. Essa é uma coisa muito interessante. Texto de Neemias 9:6. Vamos ler juntos? Só Tu és, Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus Te adora. Tudo Deus fez e tudo Deus preserva. Diz aqui, todo o seu exército, tudo que há na terra, tudo que há no mar, Deus fez e preserva. Então Deus, Ele não criou e se distanciou, Ele está presente. Salmo 145, 15 e 16. Juntos? Em Ti muito bem. A seu tempo, Deus dá o alimento. Aqueles que esperam com os olhos nele, recebem dele no tempo perfeito. Deus, Ele preserva, sustenta todos os seres que criou. Quando Deus deixa de sustentar os seres que Ele criou, o que acontece? Pode falar alto. Morre. Quando Deus deixa de sustentar os seres que Ele criou, eles morrem. Simples. Salmo 104, 27 e 29. Todos esperam de Ti que lhes dês de comer a seu tempo. Já li esse texto? Eu passei ele antes, né? Sim? Foi o outro, é verdade, foi 145. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles te fartam de bens. Se ocultas o teu rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Simples assim. Se Deus deixar de sustentar, morrem e voltam ao pó. O destaque nesse texto, interessantíssimo, é a partícula C. Leia comigo. Todos esperem de Ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o teu rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Qual é a condição aqui então? É Deus suprir, é Deus nutrir, é Deus providenciar tudo o que precisa. Deus tem um controle preservador tão grande sobre a sua criação, que o próprio Senhor Jesus diz, Mateus 6, 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Deus sustenta toda a criação, tudo que Ele criou, Deus mesmo preserva uma a uma. É interessante que você pode pensar assim, mas alguns animais não existem mais. Alguns estão correndo risco de extinção. É aí que entra a providência divina, é aí que entra a ação de Deus junto com a ação humana. A gente vai chegar lá. Tem a ação de Deus e tem a ação humana. A gente vai falar sobre isso já já. Ainda em Mateus 10, 29 e 30, Jesus declara o seguinte: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Deixa eu ver quem está dando pouco trabalho para Deus aqui. Dr. Sérgio. Eu estou no caminho, bem encaminhado. Né? Tem uma turma aí que está indo para esse lado. A gente diminuiu o trabalho de Deus para contar os fios do nosso cabelo. Deus mantém um controle absoluto de todas as coisas. Se Deus cuida até dos pardais, dos passarinhos, alimenta, sustenta durante toda a vida deles, se Deus sabe até o número de cabelos que cada um de nós tem, todas as pessoas têm, então porque o envolvimento dele com a gente é total. Deus não se afastou, Deus permanece, Deus está perto. Deus não criou e deixou ali. Deus está próximo de nós, desde as coisas menores até as coisas maiores. Diante disso, como alguns podem crer no acaso ou na sorte, como é possível que alguém acredite
que é pelo seu único esforço, ou que as coisas vão acontecendo e a gente vai levando. Ninguém tem sorte de estar vivo, mas todos estamos vivos pela providência divina. A gente também não pode pensar que Deus criou o mundo e deixou ele à sua própria sorte, porque a Bíblia diz que a providência de Deus é a causa do mundo ainda existir. O mundo só existe por causa da providência divina. E olha quanta misericórdia de Deus tem nisso, porque o mundo nega, rejeita a Deus, o mundo é rebelde contra Deus, e apesar disso Deus o preserva, e Deus ainda faz nascer o sol sobre maus e bons, e cair chuvas sobre justos e injustos, é o que diz Mateus 5:45. Apesar disso tudo, Deus ainda sustenta. Deus providencia alimento, até para os filhotes dos corvos, é o que diz Jó 38:41. Nós devemos louvar a Deus pela grandiosidade da sua obra, do mesmo jeito que fez o salmista. E eu convido você para ler, e eu vou poupando a minha voz, tá bom? Opa! É o Salmo 147, 7-9. Vamos ler? Cantai ao Senhor com ações de graças. Quantos detalhes Deus cuida, e o salmista reconhece, ele diz, olha, cantai ao Senhor com ações de graça. O que sobra para nós, o que nós devemos fazer, o que é obrigação nossa, diante dessa maravilhosa criação e sustento de Deus, é louvar a Deus em todo o tempo, ao som de harpa. E aí ele vai, não pare de louvar a Deus em todo o tempo. Primeiro ponto sobre a providência divina, 3 aspectos, é que Deus preserva todas as coisas. O segundo ponto é que Deus age em todas as coisas. Deus mantém, mas Ele não só segura, mas Ele age, Ele intervém, Ele interfere, Ele põe a sua mão em todas as coisas. Essa é uma outra forma de ver a providência divina, através da operação imediata em tudo que acontece, em cada detalhe. Como eu disse, quando você vai passar o semáforo, está verde para você, e alguém vem no vermelho e por pouco, não acontece um acidente, a gente fala glória a Deus, né? Muito obrigado, Senhor, e a gente fica feliz com isso, vai embora sorridente para casa, sem pensar nada de mal a respeito da outra pessoa, não é verdade? Porque todos nós já alcançamos aí uma relação com Deus a ponto de reconhecer que tudo é providência dEle, nos livra de todo mal, então a gente não precisa xingar, buzinar, nada, né? Muito menos pensar uma coisa feia. Graças a Deus por isso, não é verdade? Todos nós fazemos assim. Amém? Então, está meio fraco, mas vamos caminhar para isso aí, gente. Porque Deus providenciou o cuidado sobre a nossa vida. É a ação dEle. Esse agir de Deus em todas as coisas, os teólogos chamam de concorrência, ou cooperação, ou concursos. Se refere à junção de 2 forças. Explico. Tem a ação de Deus e tem a ação humana. Tem a ação de Deus e tem a ação humana. Com isso, nós não estamos dizendo que é meio a meio, metade a Deus e metade a gente. Apenas existe a participação humana e tem sempre a participação divina. Não estão em pé de igualdade aí não, tá? Mas cooperam uma com a outra. E aí a definição, mais uma vez, de Berkhoff sobre o concursos. Ele diz assim, a cooperação do poder divino com todos os poderes subordinados, em harmonia com leis pré-estabelecidas em sua operação, fazendo-os agir e agir precisamente como agem. Deus, ele mantém o controle de todas as coisas, mas tem a ação humana também em todas as coisas. Quando a gente diz que Deus e o homem agem juntos, que fique claro aí que a vontade de Deus é sempre superior à vontade humana,
e que Deus continua sendo soberano. Fica comigo. Fácil ou difícil? Pode responder. Difícil. Esse é um assunto difícil, mas a gente precisa ser honesto com o ensino da palavra de Deus, mesmo que a gente tenha dificuldades em entender. Por isso, acima de tudo, nós devemos manter uma atitude de reverência com o Senhor, para meditar na palavra e conhecer e buscar conhecimento na palavra das coisas dele. É difícil a gente achar a proporção exata em cada detalhe, em cada evento, do que é Deus e do que é nosso, do que é humano e do que é divino. Mas tem a participação do homem e da mulher nas coisas que acontecem no mundo em que vivemos. Alguns exemplos bíblicos sobre esse concursos ou cooperação, como os dois lados atuam. Primeiro deles, Lucas 22, 22. Os homens. Esse texto, quem está falando é o próprio Senhor Jesus, está falando dele mesmo. E está falando do caminho que ele seguia para a morte, caminha para a cruz. O Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Pegou aqui as duas verdades. Já havia sido determinado que Cristo seria necessário, ele padeceria, ele nasceu para isso. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. A gente vê a mesma coisa no sermão de Pedro, lá em Atos 2, quando muitos se convertem, logo após Jesus ser assunto aos céus. Pedro ele justificou que Jesus morreu sendo entregue pelo determinado desígnio e a presciência de Deus. Mas quem fez esse ato infame, quem causou a morte de Jesus foram os homens. Atos 2, 22 e 23. Ele diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Perceba que Jesus foi entregue porque Deus havia determinado que isso acontecesse. Entretanto, o povo é o verdadeiro culpado da morte de Jesus. O povo foi aquele povo que gritou, quando perguntado, quem que vocês querem que eu solte? A Jesus, o Nazareno ou Barrabás? E o que eles responderam? Barrabás, Barrabás. A condenação foi do povo, o povo é culpado por isso. Essa mesma ideia aparece em Atos 4, quando a igreja ora ao Senhor. Diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, havia um desígnio divino, um propósito divino, mas houve também a ação humana para que Cristo fosse condenado e morto. Então está claro que a culpa pela morte de Jesus foi dos homens, mas tudo que aconteceu seguiu a vontade soberana de Deus, conforme o seu plano pré-estabelecido. Deus já tinha desenhado isso desde a eternidade, mas os homens foram culpados pelo que fizeram. Então o que os homens fizeram foi errado, pecaminoso, e com certeza pagarão por isso. Mas ao fazerem aquilo, em última instância, fizeram o que Deus havia determinado. Está ficando mais fácil ou mais difícil? Os homens fizeram e são culpados, mas eles fizeram o que Deus havia determinado. Isso é cooperação, isso é concorrência, isso é o concursos, que os teólogos chamam, e a gente vai continuar falando sobre isso. Entender essa cooperação, esses concursos, através dos atos bons das pessoas é fácil, não é muito difícil. Vamos ver alguns exemplos?
Não dá para deixar Deus de fora de qualquer coisa de nossas vidas. A gente precisa lembrar que o que Paulo disse em Atos 17, 28, né? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. É por ele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Jamais o homem consegue agir de forma independente de Deus. Por isso, todas as ações boas que nós crentes praticamos são ações que Deus direcionou. Tudo de bom que eu e você fizermos são coisas que Deus direcionou, Deus preparou para a gente fazer. Filipenses 2,13, Paulo diz que Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar. O que isso quer dizer é que se eu faço alguma coisa boa, então o mérito é de Deus. Simples assim? Deu para entender? Qualquer coisa boa que nós fizermos, o mérito é do Senhor. Quem realizou a obra fui eu, mas ela só foi possível porque Deus me capacitou para isso. É o que Paulo fala sobre o seu próprio trabalho, seu ministério apostólico, lá em 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu pude fazer coisas boas, é para a glória de Deus, e só fiz porque Deus mesmo me capacitou e me direcionou para fazer isso. Resumindo. Então Paulo tinha consciência de duas coisas. Primeiro, a graça de Deus. Segundo, o seu trabalho árduo. Mas é claro que, sobretudo, a graça de Deus. Agora, é interessante que a gente pode ver isso também na ação boa, nas coisas boas que homens não regenerados fazem. É possível que pessoas que não são nascidas de novo em Jesus façam coisas boas. É ou não é? Sim. Você tem um monte de testemunho para dar, de gente que você nem sabe se é nascido de novo ou não, se é de Cristo ou não, e que faz coisa boa. Eles também fazem coisas boas, não no sentido de serem coisas aceitáveis para a salvação, mas boas porque trazem benefícios para outras pessoas, para a humanidade. Deus age também em concurso com essas pessoas. Deus age junto com essas pessoas. Deus permite. Por exemplo, quando você vai comprar um remédio na farmácia, você procura saber se quem desenvolveu aquela fórmula é cristão ou não? Nessa hora, tanto faz. Deus agiu, usando alguém que é cristão ou não, para descobrir uma coisa que já existe, como aquilo tem efeito positivo, favorável a nós, como aquilo vai tratar a nossa enfermidade. É Deus agindo junto com pessoas que não são dele. E a gente pode ver isso pela Bíblia. O exemplo para nós é o rei Ciro. O rei Ciro, rei da Pérsia, é um exemplo claro para nós aqui. Isaías 45, versículos 1 e 2. Os irmãos leem, vamos lá juntos? Assim diz o Senhor ao seu ungido. A Pérsia não era um país, né, não era um regime bem quisto pelo povo de Israel, óbvio. Eles eram inimigos de Israel. Mas Deus chama Ciro de ungido dele. Olha que interessante. E diz que toma pela mão direita. E diz que vai adiante, vai endireitar os caminhos tortuosos, vai quebrar as portas de bronze e despedaçar as trancas de ferro. O que Deus está dizendo é, eu vou te usar, Ciro. Eu vou agir na sua vida. Deus age. Eu vou agir na sua vida. Eu vou te ajudar. Por quê que Deus decidiu agir na vida de Ciro e ajudar a Ciro? Porque no fundo, Deus queria abençoar o povo de Israel. Olha só.
Isaías 45, 4 esclarece para nós. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. O que Deus estava dizendo? Eu quero que você prove do meu poder, eu vou te abençoar para você poder libertar o meu povo. Deus estava preparando o caminho, mesmo Ciro não conhecendo o Senhor, ele foi usado para que o povo fosse liberto do cativeiro da Babilônia e voltasse para a sua terra. Então Deus abençoa Ciro. Deus faz com que as coisas aconteçam para, no fundo, lá do outro lado, o povo de Israel ser abençoado. Então o imperador ele foi responsável pela ordem que permitia a volta do povo, e essa foi uma ação boa. Mas ele não fez isso pensando em agradar a Deus. Tem muita gente que trabalha e faz um monte de coisa não pensando em agradar a Deus, mas faz coisas boas para nós. Ciro estava fazendo, na verdade, uma manobra política. Mas, acima de tudo, ele estava cumprindo a vontade decretiva de Deus. Ele tinha os seus interesses pessoais, os interesses do seu governo, mas ele acabou fazendo algo bom para o povo. Isso foi dirigido por Deus, que agiu na vida de Ciro. Quero convidar você para nós lermos juntos agora. Todas as boas ações desse mundo sofrem a ação do concurso de Deus. Tudo que acontece de bom, acontece porque duas coisas participaram: a vontade do homem e a vontade de Deus. Em sua soberania, Deus não anula a vontade do homem. Está piorando. Está ficando mais difícil. Mas é isso que a Bíblia diz, e é isso que nós precisamos crer por fé. É por fé. O homem é responsável por suas ações, mas Deus continua sendo soberano no controle de todas as coisas. Imagina comigo um círculo do tamanho das minhas duas mãos juntas. Nesse círculo estamos nós todos, com as nossas vontades e as nossas ações. Agora imagine um círculo até onde os meus braços podem estender, cuidando disso tudo. Essa é a vontade soberana e perfeita de Deus. Nós estamos dentro da vontade perfeita e soberana de Deus. Todo bem que a gente fizer é por ação de Deus na nossa vida. Não é difícil ver a atuação de Deus nas atitudes boas dos homens, afinal de contas Deus é bom e fonte de todo bem. Mas e quando Deus age através das coisas que não são boas? As coisas más que acontecem. Eu queria propor para você então que na próxima vez que você tomar uma fechada e você não bateu o carro, você dê um glória a Deus e fala providência divina. Mas quando não der tempo e acabar com o seu carro, você levanta e fala assim, providência divina, glória a Deus, vamos descobrir o que Ele quer com isso. Gente, receita fácil, né? Isso vai contra os nossos instintos, contra a nossa natureza, mas essa é a verdade. Deus ainda está no controle. Você precisa falar amém. Amém. Deus ainda está no controle. Houve um acidente, houve uma tragédia, a coisa não aconteceu como eu queria, como eu esperava, mas Deus ainda está no controle. Deus age, e age às vezes em conjunto com ações más das pessoas. Tem más ações das pessoas, mas Deus transforma esse mal em bem. Deus pode transformar o mal em bem. Isso é uma das coisas mais difíceis da gente conciliar, é a vontade soberana de Deus e os atos maus das pessoas. Uma forma da gente responder isso, de uma forma simples e equivocada, é dizer que Deus apenas permite que as pessoas façam coisas más. Deus permite, porque a maldade está no coração humano. Isso é verdade, mas é só uma parte da verdade. Por quê? As atitudes dos homens, as atitudes más, seriam permitidas por Deus, embora ferissem a sua vontade preceptiva. A vontade preceptiva de Deus é aquela que Ele já deu as leis, as ordens, os mandamentos. Ele já disse tudo que deve ser feito. Quando Deus deu, por exemplo, os 10 mandamentos, nós sabemos que é aquilo que Ele quer.
Quando Deus deu as suas leis, deu as suas ordens, nós sabemos que é aquilo que Ele quer. Entretanto, é possível que a gente não cumpra, que a gente desobedeça. É ou não é? Sim, é possível. Essas são verdades que Deus dá para nós, chamada verdade preceptiva, mas não são verdades decretivas, porque Deus pode vir e decretar, e quando Ele decreta, aquilo acontece. Contra a nossa vontade, com a nossa participação ou não, aquilo acontece. Tem a vontade decretiva dEle, e essa vontade é maior. Mas existe essa vontade nessa ordem preceptiva, que a gente participa da obediência ou não. Como os atos maus dos homens podem se relacionar com os decretos de Deus? Alguns casos que a Bíblia mostra para nós, e a gente pode ver aqui. Apesar de Deus usar os atos maus das pessoas, eles foram feitos independentemente de Deus, e a vontade decretiva de Deus determinou tudo o que devia acontecer, inclusive os atos maus das pessoas. Deus determinou. É isso que diz a providência divina. Os atos maus, Deus também determinou. Mas toda escolha má do ser humano é responsabilidade do ser humano. Todo ato mau que o homem e a mulher realiza, tudo que ele pratica que é mal, que fere, que dói, que machuca, é responsabilidade do ser humano. Mas essa responsabilidade está dentro da vontade decretiva de Deus. Foi assim que aconteceu com Jesus. Judas o traiu, o povo condenou, eles são culpados por isso. Mas isso estava dentro da vontade decretiva de Deus. Exemplo para nós, eu já citei na semana passada e é útil hoje de novo, a história de José. José que foi governador do Egito. José, quando reencontra os seus irmãos, porque ele foi vendido pelos irmãos, ele era o filho preferido de Jacó, os irmãos tinham ciúmes dele, e aí num certo dia, aproveitaram uma ocasião e venderam para alguns mercadores que iam para o Egito, voltaram para a casa deles e disseram para o pai Jacó que o irmão tinha morrido, levaram um manto que ele usava, que o pai tinha feito, cheio de sangue, e falou, algum animal feroz matou o seu filho lá, está aqui a roupa dele. Na verdade, eles tinham vendido. Isso foi um ato mau que eles cometeram. José enfrentou muitos problemas por causa disso, porque virou escravo no Egito, foi parar na prisão injustamente, só que Deus agiu na vida de José, acabou chegando ao cargo mais importante do Egito, abaixo de Faraó. Foi o governador de todo o Egito. Muitos anos mais tarde, José pôde ajudar a sua família, que passava por fome, grande necessidade, seca, que se abateu sobre a terra. E aí quando ele encontra com os irmãos, e ele se revela a eles, ele diz isso: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vocês tentaram fazer o mal, mas Deus transformou tudo isso em bem. No meio da situação, dava para dizer que tudo aquilo era bom? Dava para dizer que tudo aquilo visava o bem? Dá para dizer que visa o bem, porque Deus está no controle. Eu ainda não provei desse bem completo, mas eu posso afirmar que Deus está visando o bem para mim, que sou dele, sou filho dele. Tem doído muito, mas Deus está visando o bem. Porque o bem de Deus, ele é eterno. E a dor é momentânea. A tristeza, o sofrimento, ele é passageiro, mas o bem é eterno. José ele entendeu tão bem isso daí, que ele diz mais uma coisa, mais uma vez: não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa. Vender José, claro que foi uma coisa ruim que os irmãos fizeram, uma ação má. Eles eram responsáveis por aquela ação. Eles agiram segundo o impulso deles, a raiva deles, o ciúme deles. E eles acabaram fazendo José sofrer.
Só que, em última instância, eles só fizeram o que Deus já havia planejado. Deu para entender? Deus já havia planejado levar José para aquele lugar, mas eles erraram, porque eles foram os agentes para trazer sofrimento para a vida de José. Então Deus não foi o autor do pecado dos irmãos, mas Deus agiu na vida deles para o seu propósito maior se cumprir. Eles fizeram o que eles queriam, pecaram, foram punidos, mas eles não deixaram de cumprir o plano de Deus. Não é fácil entender, mas nós precisamos aceitar por fé. É mais difícil ainda entender como Deus atua nos atos maus dos próprios homens maus. Por quê? Porque quando José foi traído pelos seus irmãos, é importante lembrar que José é um dos 12 irmãos, filhos de Jacó, separados por Deus, que depois formariam as 12 tribos, e teria aí o povo de Israel. Esses 11 que traíram, na verdade, eram gente de Deus e que foi usado por Deus para constituir o seu povo. Só que a Bíblia fala de gente que não era dele, que fez o mal, e Deus usou o mal dessas pessoas. Deus agiu junto com elas para transformar aquilo em bem. Acompanhou o raciocínio? Pessoas fizeram o mal, pessoas más fizeram o mal, ímpios fizeram o mal, e Deus agiu junto com elas para transformar o mal em bem na vida do seu povo. Exemplo rápido para nós, os textos são longos, mas nós vamos terminar com eles. Jeremias 25, 9 a 11, fala de Nabucodonosor, era um rei ímpio da Babilônia, ele invadiu Judá, ele cometeu atrocidades, e a Bíblia diz que Deus é quem o trouxe. E Deus quem determinou que ele fizesse aquilo. Olha que interessante. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz do folguedo e da alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Quem disse que traria escravidão, servidão, aprisionamento por 70 anos a todas essas nações em torno do Império Babilônico? O próprio Deus. Nabucodonosor, ele agiu do jeito que Deus mandou, dentro da iniquidade do coração dele. Havia no coração de Nabucodonosor iniquidade. Ele estava determinado para fazer aquilo. Tinha sede de conquistas. Mas foi Deus quem determinou que aquilo acontecesse. Ele usou a Babilônia, o império de Nabucodonosor, segundo os propósitos dele. E ele mesmo declara isso em Jeremias 51, 20 a 24. Eu vou ler só o primeiro versículo para resumir bastante. Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti despedacei nações e destruí reis. Por meio de ti despedacei o cavalo e o seu cavaleiro, despedacei o carro e o seu cocheiro, e por aí vai Deus dizendo, eu fiz através de você. Presta atenção, Deus disse que havia feito toda aquela destruição, mas Babilônia pagaria, porque eles tinham agido conforme o desejo deles. É a vontade deles que estava em jogo. A culpa era da Babilônia, porque agiram no desejo, na vontade, no pecado deles. Eles iam pagar por isso. Mas o desejo deles estava dentro da soberania divina, estava dentro do sustento divino, estava dentro da providência divina. No caso do pecado, todo ato pecaminoso ocorre por ação do homem. Se todo o bem que nós fazemos é por ação de Deus em nós, todo o pecado e todo o mal é por causa do pecado, da dureza do homem. É inegável que o pecado é consequência do erro humano. Mas nós não podemos afastar isso de baixo, de dentro do decreto permissivo
de Deus. Para terminar, Deus ele governa todas as coisas, e é o terceiro ponto. Deus ele sustenta, Deus ele age e ele governa. A perspectiva do governo de Deus ela é mais uma forma de ver a providência. Quando a gente enfatiza a ideia do governo, a gente está falando do propósito final de Deus. Deus tem um propósito final para toda a sua criação, e Ele governa. E está tudo indo na direção que Ele determinou. Nada fugiu do seu controle, do seu alcance. Tudo está acontecendo exatamente na direção, no curso em que Ele determinou, desde o princípio de todas as coisas, no seu coração e na eternidade. Então a Bíblia apresenta Deus como grande rei que está sentado no trono e governa todas as coisas conforme sua vontade determina. O que seria do mundo se não tivesse propósito, se Deus não tivesse um plano, se Ele simplesmente deixasse a coisa rolar, seguir adiante, seguindo o curso das decisões dos homens? Que garantia a gente teria que as promessas bíblicas se cumpririam? Como que a gente ia saber se de alguma forma o homem não ia sabotar o plano divino? Toda expectativa de fé ia acabar virando vazia, se tornando vazia, se Deus não tivesse propósitos e poder para realizá-los. Deus tem propósito e poder para realizar, por isso faz sentido a fé. Deus tem propósitos. A providência de Deus nos fala que Ele guia os eventos do mundo por um determinado fim. E qual que é o fim? O beneplácito da sua vontade, Efésios 1:5, e o supremo propósito para esse mundo, redundar em louvor da sua glória, Efésios 1:12. Então nada acontece por acaso. Não existe sorte, não existe azar e não existe coincidência. A gente não fala assim, o que tiver que ser, será. A gente fala que a vontade de Deus se cumpre, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Romanos 12:2. A doutrina da providência ela é uma das mais belas doutrinas da Bíblia. E por mais que eu e você a gente não entenda, nós podemos crer. E por que ela é bela? Porque eu posso descansar na verdade que Deus sustenta todas as coisas, de que Ele age na minha vida e de que Ele governa todas as coisas e vai me levar para o fim que Ele planejou. Eu vou provar da vida eterna com Cristo. Tenho provado e vou provar em plenitude, porque Deus tem sustentado. Então nada acontece por acaso, nada é sorte ou azar. Deus tem um propósito eterno. E esse Deus causa em nós admiração. Último texto que eu queria que você lesse comigo para a gente encerrar, antes de orar. Você pode ficar em pé para a gente ler esse texto? Isaías 64:4. Diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se você espera nele, Deus tem trabalhado por você. Glória a Deus por isso. Fácil, faça as suas perguntas para o dia 1º, que aí no dia 1º, quando chegar as perguntas difíceis, eu, o pastor Newton, nós vamos sair, o pastor Leandro vai ficar aqui para responder. Nós já combinamos isso hoje, vai ser a hora que a gente vai tomar água. Brincadeira, mas faça suas perguntas. Tem perguntas que nós não temos respostas, como hoje, por exemplo. Tem coisas que a gente não tem como responder, mas nós temos o que dizer pela palavra de Deus. Deus, na sua soberania, na sua providência, mantém todas as coisas, inclusive o mal. As coisas ruins que acontecem, para nós, os filhos dele, têm um objetivo bom. O bem está em vista. Deu para entender? A gente pode descansar nisso, você pode ficar em paz, não precisa ir embora perturbado com essa verdade. Vá tranquilo. Deus transforma o mal em bem e só Ele pode fazer isso. Vamos orar? Você podia em poucos segundos fazer a sua oração em resposta. Ou quem sabe colocar diante de Deus a sua alegria, porque foi estudado hoje. Ou quem sabe as suas preocupações. Mas põe tudo diante do Senhor. Sua oração pessoal e particular aí.